do diagnóstico e do tratamento. Nós já falamos de um vídeo anterior, se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha no link aqui em cima, dá uma olhadinha lá sobre conceitos e classificações. É importante você ter esse conhecimento inicial para vir aqui para a parte prática, na mão na massa, o que você vai fazer com o doente lá, como dar o diagnóstico e como tratar. Vem comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos falar então sobre o diagnóstico e o tratamento do abdômen agudo obstrutivo. Lembrando que é o segundo tipo mais comum de abdômen agudo, só perde para o inflamatório, e a principal causa são as bridas e aderências, naquele paciente que já tem cirurgia prévia, principalmente as bridas do intestino delgado. Mas como que esse paciente vai se apresentar para você na emergência, no pronto-socorro? A clínica não é difícil não. Lembra, é víscera oca. Víscera oca intestino, seja grosso ou delgado, é intestino. Então a dor vai ser do tipo cólica. Cólica o paciente sabe dizer, é uma das dores mais fáceis dele interpretar. É aquela cólica, aquela dor que vem e volta com períodos de melhora, associado a náuseas e vômitos e associado a parada de eliminação de gases e fezes. Então esse é o quadro típico do abdômen agudo obstrutivo. Do ponto de vista do exame físico, ele vai ter distensão abdominal, ele vai ter ruídos hidroaéreos aumentados, em timbre, aumentado em quantidade, chamados ruídos metálicos no início, porque o intestino vai tentar vencer aquele ponto de obstrução. Depois, quando ele não consegue, ele vai entrar em fadiga, em silêncio abdominal, ruídos vão ficar ausentes no final. E do ponto de vista da percussão, o indivíduo vai estar timpânico, aquela sensação de um tamborzinho no abdômen. Porque vai estar cheio de gás. Então essa é uma clínica muito clássica. Mas atenção, lembra daquela classificação do abdômen agudo obstrutivo alto e baixo? Que era lá na válvula ileocecal? Então, isso faz diferença agora. Por quê? Porque na obstrução alta, acima da válvula ileocecal, eu vou ter primeiro vômitos precoces, porque a obstrução é lá em cima. E depois, parada de eliminação de gases e fezes mais tardiamente. E como você tem muitos vômitos, você vai ter um distúrbio metabólico característico, que é a alcalose metabólica. Por quê? Porque está vomitando. É só pensar, o que tem no estômago? Ácido clorídrico. Se eu vomitar ácido, eu vou ter alcalose. É só você pensar de uma forma simples que você não vai errar mais. A gasometria é um bom exame para esse paciente com obstrução intestinal. Agora, e se a obstrução for baixa? Abaixo da válvula ileocecal, aí eu vou ter primeiro parada de eliminação de gases e fezes e depois eu vou ter vômitos mais tardios. E quando eu tiver vômitos, podem ser vômitos do tipo fecaloides, porque a obstrução baixa, a obstrução do cólon. Se a obstrução do cólon e eu tiver vômitos de um conteúdo do cólon, vai ser um conteúdo fecaloide, lembrando que na nossa válvula é incompetente, né? Porque se ela for competente, pode ser que você não tenha esses vômitos e leve aquele tipo de obstrução em alça fechada, que é extremamente grave, que nós falamos na aula anterior. Então, a clínica é tranquila, não é das mais difíceis do abdômen agudo. Agora, você vai pedir o raio-x. Quais são os raios-x do abdômen agudo? Vamos lembrar? Quais são as incidências do raio-x de abdômen agudo? Raio-x de tórax em PA e raio-x de abdômen em pé e deitado. Tá? Então o raio-x do abdômen agudo, essas três incidências, no obstrutivo ajudam muito você a dar o seu diagnóstico. Por quê? Porque ela vai te mostrar aqueles famosos níveis hidroaéreos escalonados. Tá? Então você lembra como você tem uma obstrução no intestino, você fica com líquido e com gás. Então aparecem os níveis hidroaéreos, principalmente quando o indivíduo está com raio-x de abdômen em pé. Então fica gás em cima e líquido embaixo. Além disso, você tem o chamado empilhamento de moeda. Por que faz esse empilhamento de moeda? Faz esse empilhamento porque você tem as válvulas do intestino delgado, que são válvulas de 360 graus, aquelas válvulas coniventes. Normalmente elas não aparecem no raio-x. Agora, nesse caso, o intestino está tentando vencer o ponto de obstrução. Então elas vão aparecer, são alças de luta. E você vai ter também um grande edema de parede de alças. Então, raio-x típico, níveis hidroaéreos escalonados no raio-x em pé, empilhamento de moeda no raio-x deitado, com o edema de parede de alça. Então esse raio-x é típico de obstrução mecânica. Agora, se a obstrução for se você estiver vendo só cólon, você não vai ter a pilha de moeda, você vai ver as austrações. Lembra que as austrações do cólon não são 360 graus, elas começam e acabam. Então não forma aquela pilha de moeda característica, porque as válvulas do delgado são 360 graus. Agora você aprendeu algo aí, um porquê de uma informação importante no raio-x.
Então, clínica compatível, raio-x compatível, você já dá o diagnóstico da obstrução intestinal. E aí, como é que eu faço o tratamento? Primeira pergunta que eu faço para vocês, pode ser bridas? Como é que você vai pensar isso? Tem cirurgia prévia? Se pode ser brida, tem cirurgia prévia, vem a outra pergunta, tem peritonite ou não? Tem sinal de obstrução em alça fechada? Que aí o seco vai estar distendido, e você vai ver que quando ele está acima de 12 centímetros, pode medir com a régua lá, ele está em iminência de ruptura. Aí tem que operar. Se tiver peritonite, tem que operar. Se tiver obstrução em alça fechada, tem que operar, não importa. Agora, se não tiver, está distendido, tem dor, mas o paciente não tem peritonite, não tem obstrução em alça fechada, você responde a primeira pergunta. Pode ser brida? Se a resposta for sim, você pode tentar primeiro um tratamento não operatório. Mas como assim, professor? O indivíduo está obstruído, eu não vou operar ele? É só você pensar comigo. O que causou a brida desse indivíduo? Foi a cirurgia prévia. Então agora você vai fazer outra cirurgia, o que vai acontecer? Você vai resolver esse problema e vai aparecer mais brida no futuro. Então a gente tenta evitar pacientes que estão obstruídos com bridas, a gente tenta evitar operar eles novamente. Agora cuidado, se tiver peritonite, se tiver obstrução em alça fechada, tem que operar e ponto final. E como que é um tratamento clínico da obstrução intestinal? O principal tratamento é passar uma sonda nasogástrica. Passa uma sonda calibrosa, normalmente sai grande quantidade de secreção gástrica, secreção entérica, secreção fecaloide, sai aquela secreção na sonda, 2, 3, 4 litros, o abdômen do indivíduo diminui. Tá? Às vezes aquela alcinha que estava torcida, ela se distorce, você tinha uma brida que estava dobrando uma alça, ela desdobra, e aí o indivíduo melhora. Você consegue depois tirar a sonda, dar a dieta e não precisa operar o paciente. Então você vai fazer uma boa hidratação, vai fazer uma analgesia e vai fazer reavaliações seriadas. Isso é uma coisa importante. Você está na dúvida? Deixa em observação o paciente. Avalie ele daqui 2 horas, daqui 3 horas, daqui 4 horas, daqui 8 horas, daqui 12 horas. Faça reavaliações seriadas pelo mesmo médico. Você vai ver se isso está evoluindo ou não. A qualquer momento surgiu peritonite, para tudo, vai para o centro cirúrgico. Opera, o paciente piorou, está com leucocitose, o paciente está febril, o paciente está toxemiado, tudo bem. Teve um sinal de complicação, você opera. Agora não teve sinal de complicação, o abdômen está estendido, mas não tem sinal de dor importante, a palpação. O paciente não tem grandes leucocitoses, você pode tentar um tratamento não operatório se a sua hipótese é brida e aderência. Ok? Agora, mesmo assim, se você passou a sonda, hidratou, fez analgesia, está reavaliando e não melhorou, passou aí 24, 36 horas, paciência. Mesmo que seja brida, ele vai para a cirurgia porque o tratamento não operatório falhou. Então é simples. A princípio, é claro, se estiver obstruído por um tumor, tem que operar. Se estiver obstruído, por exemplo, por um ilho biliar, um cálculo biliar que obstrui o intestino, tem que operar. Agora, se você acha que é brida, que é aderência, você pode não operar se não tiver peritonite e se não tiver obstrução em alça fechada. Legal? Vamos revisar então. Se liga aí que é a hora da revisão. Qual é a clínica principal do abdômen agudo obstrutivo? Dor em cólica, distensão abdominal, vômitos, parada de eliminação de gases e fezes, timpanismo e aumento dos ruídos hidroaéreos. É claro, você não vai esquecer de fazer um toque retal, isso é obrigatório no exame físico, tá? Então isso aí eu não preciso nem falar. Quais são os achados principais do raio-x do abdômen agudo obstrutivo? Níveis hidroaéreos escalonados, empilhamento de moeda e edema de parede de alça. E qual que é o tratamento? Se você sabe que tem um tumor, tem alguma coisa obstruindo lá, tem que operar, é óbvio. Agora, se você acha que a obstrução é por aderências, por bridas, o indivíduo tem cirurgia prévia, se não for complicado, se não tiver peritonite, se não tiver alça fechada, deve tentar um tratamento não operatório inicialmente, principalmente com hidratação, sonda nasogástrica, analgesia e reavaliações seriadas, que pode dar certo. E a gente já conhece os pacientes, tem aqueles pacientes que são clientes antigos do pronto-socorro, que sempre fica voltando com aderência, passa a sonda, melhora. Provavelmente você deve ver algum aí durante o seu internato, durante a sua residência. Gostou do conteúdo? Fez sentido para você? Aprendeu alguma coisa? Então curte aqui, dá um joinha, compartilha, vamos divulgar essas informações.